Peço desculpa aqui pela nossa reorganização. E começo precisamente por si, Rogério. E com esta questão que este painel visa responder, no fundo, este é o orçamento que o país precisa neste momento? Bom, antes de mais, agradecer à Ernst & Young e ao Filipe o facto de me terem convidado para estar aqui e para responder a estas questões também e discutir estes assuntos convosco. Portanto, no fundo, se este é um orçamento que o país precisa, digamos neste assim. Momento, tendo em conta a conjuntura internacional e também os desafios da economia portuguesa. Bom, eu começo pela questão macro. Eu acho que é um orçamento que nós podemos apresentar internacionalmente como um bom orçamento. Nós olhamos para os números, olhando para os números, verificamos de facto que a inflação está a descer, portanto apresenta um número razoável para o ano. O desemprego continua com os números também agradáveis. A dívida pública, em função do PIB, como disse o professor, baixa dos 100%, o que também é bom. O déficit, bom, aqui este ano conseguimos um excedente, pronto, diminuímos um pouco o excedente, aliás é a primeira vez que fazemos isto, não é? Se calhar podíamos aproveitar, mas também é um bom número, efetivamente, poder dizer que não temos déficit e que temos ainda excedente. O investimento público também aumenta, resta saber se aumenta mesmo, não é? Ou se continua a acontecer o que aconteceu nos outros anos com as cativações, parece que não, durante este ano, ou no próximo ano. E depois também, digamos, as empresas de rating também é o que observam e, portanto, podemos dizer que o orçamento, do ponto de vista da sua apresentação, é um bom orçamento. Se calhar, provavelmente, é o que o país precisa, efetivamente, neste domínio da apresentação macro. Mas depois, como vimos aqui do que foi dito até agora, a dívida, de facto, em percentagem do PIB diminui, mas diminui à custa da inflação. E, por outro lado, o déficit também tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos e este ano e no próximo conseguimos apresentar um excedente, mas como vimos também é efetivamente à custa do aumento dos impostos. E, portanto, fica aqui um pouco na dúvida se o orçamento é bom ou é mau. Sob certa perspectiva é bom, porque nós temos que apresentar, para efeitos de dívida pública, é bom, mas se calhar não era o orçamento que nós quereríamos noutra conjuntura e efetivamente noutro momento. Por outro lado ainda, isto um pouco pela negativa, acho que é um orçamento que, do ponto de vista da comunicação internacional, destes números, é um bom orçamento, mas depois do anúncio de algumas medidas concretas e do ponto de vista da atração do investimento internacional, é de facto um mau orçamento. Refere-se ao facto do, mas exemplo, ao regime dos não-residentes. Da comunicação internacional que é feita. Eu achei graça aqui à pergunta que a doutora Helena Magno colocou, de facto, e olhando aqui para a questão dos residentes não habituais, isto devia ter sido apresentado daquela forma que aqui indicou. De facto, o regime não acaba, efetivamente, o regime é efetivamente reformulado. E, portanto, a comunicação internacional, e nomeadamente a comunicação fiscal internacional, é um ponto que o Governo devia ter muita atenção, porque nós vivemos numa economia periférica, mas uma economia aberta à Europa e ao mundo, não é? E num momento com uma conjuntura internacional tão complicada, haveria que ter cuidado com a comunicação e com, digamos, as mensagens que se passam para os nossos investidores internacionais. Se calhar porque a mensagem também era interna. Rogério. Como? Peço desculpa. A mensagem era para o público interno também. A mensagem? Essa mensagem do fim dos residentes não habituais era para um público interno. Pois, é provável. Portanto, o problema é se nós tomamos as medidas, às vezes até por preconceitos ideológicos que não se justificam. E, portanto, temos que pensar que, de facto, não estamos sozinhos e que o que anunciamos tem, de facto, consequências de curto, médio e de longo prazo. Portanto, a comunicação internacional e a comunicação fiscal internacional é um ponto a ponderar
E é até relativamente fácil de apresentar outras medidas que são interessantes e que Portugal tem e oferece, e não estar a salientar aquilo que de facto acaba, né, ou que se vai modificar. Ainda vamos voltar a alguns desses temas. Ao António eu pergunto a mesma coisa, se este é o orçamento que o país precisa. Bom dia, muito obrigado, Filipe, e ao Jornal Económico. Obrigado à EY também, obrigado por estarem a fazer serviço público e ajudarem esta discussão pública. Aquilo que interessa, no fundo, eu dizer-vos, como representante e responsável do maior partido da oposição, é não apenas se o país precisava de algo diferente, mas se era possível ter diferente. E a resposta é sim. Este não é o orçamento que o país precisaria e era possível ter diferente. Nota geral. É decepcionante, triste, assistir a um documento que é uma confissão de desistência. 1,5% de crescimento no ano de 2024. A continuação de o arrastar de Portugal para a cauda da Europa. No próximo ano vamos voltar a ser ultrapassados. E sempre ultrapassados. Pelos vistos, há sempre alguém a fazer melhor que nós nas suas políticas públicas. E ao mesmo tempo que isto sucede, estamos numa acelerada destruição do Estado Social. E olhar para um orçamento que não resolve nem o problema fundamental de criação estrutural de riqueza, de relançamento da nossa produtividade e competitividade, que captura uma parte cada vez maior do rendimento gerado pelos portugueses para entregar de volta um serviço cada vez pior, e isso continuar assim é confrangedor e é um sinal de uma falta de ambição que nós não podemos aceitar. Eu queria concretizar essas diferenças, como é que era possível fazer a diferente, em 6 pontos. O primeiro, o que aparentemente pode parecer o tema mais difícil para um partido da oposição falar, como o PSD, responsável, historicamente comprometido e lutador pelo equilíbrio das contas públicas, que é o tema da dívida. E a importância de termos uma redução da dívida pública. Quando nós encontramos uma pessoa que está magrinha, isso significa necessariamente um bom sinal? Depende, é a resposta. A pessoa pode estar a comer bem, a exercitar-se, ou então pode estar a passar fome ou estar doente. E o Rogério, permita-me roubar-lhe aqui as demonstrações, disse, como é que este resultado foi alcançado, inflação, sobretudo, muito pouco efeito de crescimento. Podemos acrescentar aqui um contributo para o déficit, depois indiretamente para a redução da dívida, dos juros historicamente baixos durante um longo período do Banco Central Europeu, ao mesmo tempo que a receita, e é aqui a tal parte de chegamos aqui mais por passarmos fome do que por estarmos atleticamente saudáveis, chegamos aqui por uma combinação de espremer impostos cada vez mais altos, diminuir para valores historicamente baixos o investimento público, isto é, a renovação apenas, já nem se pedia mais, do estoque de capital do Estado que nos permite ir perpetuando bom serviço de volta aos cidadãos, e um aumento da despesa corrente em algumas dimensões, em alguns anos da despesa estrutural, sem que isso corresponda a uma melhoria do serviço público. E, portanto, uma receita errada para chegar a um aspecto que não é errado. Primeiro ponto. O segundo ponto, ligado a este, é a escolha fiscal. O discurso político foi, obviamente, com enorme responsabilidade do PSD em tempos recentes, dou à Iniciativa Liberal também responsabilidade histórica, mas
Recentemente, acho que não há dúvidas que o Governo apresenta uma proposta de redução mais significativa do IRS para responder à nossa proposta do verão, mesmo assim ficou aquém, ficou a 2/3 da nossa, mas essa, como o painel anterior demonstrou, é apenas uma parte de uma escolha de política fiscal mais ampla. E a escolha de política fiscal mais ampla é dizer aos portugueses: paguem mais impostos. Não é apenas a receita fiscal, é a carga fiscal, a parte do rendimento dos portugueses que é entregue ao Estado. Se então passarmos para o conceito de esforço fiscal, que é dividirmos a carga per capita, então esse esforço coloca-nos mesmo dos mais elevados da Europa. E, portanto, uma mentira democrática, se quisermos assim dizer, mas eu acho que esse é um aspecto, é grave, mas não é coisa má, é a escolha política de pôr uma sociedade com uma asfixia grande para o rendimento que gera, mais carregada de impostos, 2, para devolver cada vez piores serviços aos cidadãos. E eu faço-vos aqui uma pergunta. Algum de vós, se abrisse a porta a um vendedor de telecomunicações e vos dissesse: olhe, boa tarde, tenho aqui um novo pacote de comunicações, tem menos banda larga, tráfego de banda larga, deixa de ter acesso a 5G, mas, surpresa, surpresa, não vai poupar dinheiro, vai pagar um bocadinho mais. Algum de nós, nesta sala, compraria o serviço em que paga mais para receber menos? Provavelmente não. Atomisticamente, na nossa vida individual, nenhum de nós comprava um serviço pior por um preço maior. Surpresa? O nosso vendedor em chefe de políticas públicas, Primeiro-Ministro, está-nos a convencer, ano após ano, a pagar cada vez mais para recebermos do Estado um serviço público cada vez pior. Isto é uma demonstração de uma incapacidade comercial. Obviamente, os concorrentes não estão suficientemente competentes para mudarem e chegarem ao momento de fechar o negócio de palavras mais cedo. Estamos aí a tentar fazer esse caminho aqui, mas é possível e devia ser possível uma solução diferente. E, portanto, errado por não haver redução de carga fiscal, deveria ter havido, e devia ser concentrado no IRS e no IRC. Não nos complica e não nos merece crítica de princípio esta recalibração entre impostos diretos e indiretos. O que nós precisamos de reduzir é a carga fiscal sobre o investimento e, dentro do IRS, sobre o trabalho. E obviamente, este outro lado dos serviços públicos, que resulta não apenas de uma incapacidade de gestão, mas de escolhas. De escolhas de ter sacrificado as famosas cativações, rejeições, os vetos de gaveta às aprovações plurianuais, a rejeição e a opção de não realizar investimento público ao longo dos anos, e há uma opção de política de recursos humanos do Estado que é patente neste orçamento, que é sacrificar com menor ou com perda de poder de compra os quadros mais qualificados, quando o Estado está depauperadíssimo nas suas competências mais elevadas. E o sinal que o Governo está a dar é que o Estado não é um sítio atrativo para os mais qualificados. Isso é errado. Quarto problema é o mau sinal e um caminho que podia ser feito diferente de estímulo e de incentivo à produtividade, competitividade e investimento. Era possível e era necessário reduzir o IRC de forma transversal. Foi dito aqui no painel anterior que há duas opções fiscais. Uma é continuar a cavar buraquinhos e exceções e mais despesa fiscal, ou alargar a base e baixar as taxas. E a proposta do PSD é: precisamos de alargar a base em geral nos impostos e precisamos muito... António, peço que conclua para termos tempo de baixar as taxas. Era possível aquela escolha de o Governo se meter no papel dos empresários e tentar escolher entre as suas despesas. É profundamente errada e a opção de nos virarmos para dentro relativamente ao investimento é também. Deixo por último, era possível... e devia ter acontecido perante a crise da habitação, uma redução transitória durante um período de pelo menos 6, 7 anos do IVA em toda a área e a fileira da construção e da reabilitação para a taxa mínima, e em vez do Estado optar por esta opção paternalística, que nós ouvimos o Ministro das Finanças dizer assim: nós estamos num momento de incerteza. Então, o
que o Governo decidiu fazer perante a incerteza foi dizer aos portugueses: os senhores não são capazes de decidir por vós. Na incerteza, no momento de aperto, sou eu que devo guardar o vosso dinheiro durante uns anos, uns meses, mais tarde dar uma parte na medida do meu juízo discricionário. E a nossa opção é esse dinheiro a mais em carga fiscal que foi cobrado, nunca devia paternalisticamente ter sido cobrado, devia ter ficado no bolso dos portugueses numa dimensão maior, para serem os portugueses, com a sua responsabilidade e o seu sentido de justiça e de adequação, a julgar sobre a gestão dos riscos. Obrigado. Obrigado, António. Carla, a mesma questão, no fundo. Obrigada, e aproveito para agradecer na pessoa do Filipe Alves o convite, quer da UI, quer do Jornal Económico, e este é de facto um tema importante. E a resposta é muito direta e simples: não, este não é o orçamento que nós precisamos. Desde logo, e apesar de desfrandar um pouquinho da questão do enquadramento macroeconómico, que é bom de se apresentar, por exemplo, nós temos crescimentos anémicos. Isto não é um crescimento que nós precisemos e que sirva Portugal. Eu no ano passado chamei várias vezes o orçamento da maquilhagem. Eu acho que nós fizemos um upgrade neste orçamento, já vemos numa operação plástica completa. Eu espero que consigamos aqui também desmontar muitas das narrativas que estão a ser veiculadas. Certamente falaremos na carga fiscal, a dívida pública e a trajetória da consolidação da dívida pública. Nós temos quer o déficit, quer a dívida, com recuperações e com contas para apresentar, sobretudo à custa de impostos e de inflação, e não de reformas, não de reestruturação, e, portanto, muito mais situações episódicas e conjunturais do que, efetivamente, uma visão diferente estrutural. Há um ponto que é logo gritante em porque é que este orçamento não serve os desafios de Portugal, que é ao nível das empresas, é ao nível do investimento também, mas ao nível das empresas. As empresas estão ausentes deste orçamento e, sobretudo, uma perspectiva a prazo para a economia. Nós estamos a falar, Portugal sistematicamente está mal e está em decréscimo nos diversos indicadores de competitividade, e nós não vivemos sozinhos, não é? Felizmente, mas nós temos que enquadrar não só as nossas políticas connosco próprios, mas também em comparação com os outros países. E, de facto, do ponto de vista da competitividade, nós estamos sistematicamente a decrescer rankings em todas as posições. A fiscalidade, é impossível não falar na fiscalidade, mas não só no grau de esforço, carga e esforço fiscal, mas também no tema da complexidade fiscal e também na pouca previsibilidade, o que é mau para o investimento estrangeiro. É impossível nós olharmos para o futuro, lutarmos, porque é bom e é positivo falarmos que queremos salários mais elevados, mas nós temos que saber quais é que são os fundamentos da economia para os salários mais elevados. E não há como dar a volta a isto sem termos políticas fortes de aumento de produtividade. E basta, não sendo muito exaustivo em números, basta olharmos, por exemplo, para o acordo de rendimentos do ano passado, em que os pressupostos a médio prazo seriam um aumento da produtividade média de 2%, e nós vamos ver, em 2023 e 2024, nós estamos a falar entre valores entre 1 a 1,3%. Obviamente é pouco. E nós precisamos, sem estes fundamentos, volto a dizer, nós não vamos lá, para além de todas as questões de custo de contexto. Portanto, nós precisamos claramente de investimento. Entendo que aparentemente possa haver o aumento de investimento, mas se nós formos ver bem os valores da formação bruta de capital fixo, há aqui dois problemas graves. Primeiro, muito fundamentado, obviamente, no PRR e na construção pública, e nós já sabemos, não é só aquilo que se planeia, é aquilo que se executa. E depois um problema absolutamente transformacional, que era suposto nós, findo o período do maior volume de sempre, nós estarmos, lembram-se daquela palavra, não era só resiliência, mas era também transformação. Não há transformação, porque obviamente as perspectivas a médio prazo de crescimento são outra vez abaixo de 2%. Onde é que há convergência? Onde é que há aqui os tais saltos nas posições de competitividade? Simplesmente não existe. E, portanto, nós, se olharmos para os grandes drivers, porque um orçamento, em boa verdade, nós falamos aqui, é a principal peça realmente anual que nós temos, é um instrumento de política e de escolha poderosíssimo, mas vamos um bocadinho à essência. O orçamento devia ser uma declinação de uma estratégia. E onde é que está a estratégia para o país? E essa estratégia que nós não vimos. E quando nós pensamos que precisamos de olhar um país a prazo, nós temos temas do tipo a ciência, decresce investimento público, a educação, formação profissional, cada vez maior desajuste entre oferta e procura do ponto de vista do emprego. Estes problemas, na essência, que nos permite ter, porque este é um orçamento que responde, eu não diria ao curto prazo, porque eu acho que ele não responde a necessidades de curto prazo, não responde à saúde, não responde à educação, não responde a um problema, a um caos que está na justiça e que está a passar muito debaixo do radar desta contestação, mas não só, apesar de não dar respostas a curto prazo,
tenta dar resposta a algumas pressões públicas do curto prazo, já falámos aqui da questão dos residentes não habituais, mas, objetivamente, não olha para os valores de criação a médio prazo. Uma piada só para aligerar, porque realmente eu acho que isto é uma situação grave e, portanto, eu não consigo falar nisto com um grande sorriso, mas, de qualquer forma, também temos que levar isto com algum humor. E ontem detectei, quando estava no estudo, não é, do orçamento, e há sempre os orçamentos que são articulados, são acompanhados por relatórios, não é? Portanto, há o relatório do Orçamento de Estado e há um relatório com elementos informativos complementares, e alguns, quando estava a analisar o famoso tema da sustentabilidade da segurança social, falava sobre, a propósito dos encargos com as pensões da Caixa Geral de Aposentações, uma frasinha que ficou, porque já vários falam dos X e dos Y que ficaram por resíduo no documento, mas dizia-se, a palavra era expressamente, se é que estão aí. E, portanto, eu com algum sentido de humor, que as contas certas eu também gostava de ver, mas se é que estão aí, eu acho sinceramente que não estão. E, portanto, terminando, este não é o orçamento que nós precisamos, é um orçamento de peças soltas, mas que não montam o puzzle daquilo que nós efetivamente precisamos para o país. Obrigado. Luís Miguel, a mesma questão, focando muito pelo ângulo das empresas. Muito bem. Cumprimentar a todos, agradecer o convite, os colegas do painel. A EP já se pronunciou sobre este Orçamento de Estado e sobre esta proposta, porque nós devemos olhar, em primeiro lugar, para o Orçamento de Estado não como um exercício de receita-despesa, mas como algo que passa uma mensagem para o país. E algo que define as prioridades para o país. E há uma coisa que para nós é clara, as empresas não estão nessa prioridade. Não estão nessa prioridade, há aqui para nós um erro de base, que é este. Para se poder distribuir, para se poder ter uma política social, é preciso criar riqueza primeiro. E para criar riqueza, as empresas têm que ter condições de serem competitivas. E competitivas à escala global. E, desde logo, a questão fiscal, não só pela redução da carga fiscal, mas pela desburocratização da fiscalidade. Nós temos milhares de taxas. Nós temos um sistema fiscal, que quem esteve aqui antes sabe muito mais disto do que eu, mas nós sentimos isto na pele. Há estudos que indicam que uma empresa demora à volta de 250 horas anualmente a preencher declarações fiscais. Ora, com tecido empresarial, isto é um estudo, eu acho que é da Doing Business, que apresenta estes números. Isto, num tecido empresarial, que tem cerca de 99% de micro, pequenas e médias empresas, veja-se o peso que isto tem no dia-a-dia de uma empresa. E depois temos um discurso muito interessante, que é as pequenas empresas, as micro têm que passar a pequenas, as pequenas a médias, as médias a grandes, etc. É preciso estimular o crescimento do tecido empresarial. Pois, mas o crescimento do tecido empresarial significa mais carga fiscal e significa que as empresas têm mais dificuldade ou até estão limitadas, as grandes empresas, por exemplo, em acesso a programas comunitários. Ou seja, nós temos um discurso e temos uma prática contrária e temos medidas contrárias a esse discurso que todos estamos de acordo e que não temos. Depois, temos feito um trabalho extraordinário ao nível da formação de quadros no nosso país. As nossas universidades, os politécnicos, os centros de qualificação, etc. Mas depois não somos capazes de reter esse conhecimento. E pior que isso, não somos capazes de transformar esse conhecimento em valor acrescentado. E depois estamos sempre com o discurso da produtividade. E estaremos com os indicadores que estamos hoje e outros, porque aqueles que de facto podiam contribuir fortemente para acrescentar valor àquilo que produzimos, estão a ir para outros países. E estão a ir para outros países, mais uma vez, também por questões fiscais, porque não conseguimos pagar salários que sejam competitivos e grande parte desse salário vai para impostos, ou seja, aquilo que fica líquido no rendimento é pouco. Para terminar assim esta abordagem mais geral, a questão de que eu falava das grandes empresas ou do estímulo ao crescimento das empresas, depois também se reflete na questão das exportações, que é outro problema. Está perfeitamente estudado, demonstrado e os indicadores não deixam dúvidas.
que as empresas maiores exportam mais, que as empresas maiores têm melhores índices de produtividade. Ora, para isso, nós temos que criar estímulos exatamente para isso. Eu diria que numa análise e agora para resumir, em primeiro lugar, a questão dos recursos humanos e a retenção de pessoas e atração é fundamental para as empresas, é o primeiro problema que nós temos hoje para enfrentar. A questão da fiscalidade contribui muito para isso. E, por último, um tema que já é por demais falado e continuamos a bater, que é a questão do financiamento e capitalização, o papel das nossas instituições financeiras e do Banco Português de Fomento, que continuamos a aguardar pelo seu funcionamento. Quando fala em incentivos a que haja empresas de maior dimensão, refere-se, por exemplo, a incentivos fiscais à consolidação entre empresas, por exemplo, à venda de participações. Eu refiro-me, em primeiro lugar, a que elas não sejam penalizadas por crescerem, porque pagam mais impostos por crescerem. Por serem para as empresas maiores, pagam mais impostos, têm um acréscimo de impostos, com derramas estaduais, derramas locais e outras cargas fiscais que têm sobre essas empresas. Pelo menos que não sejam penalizadas. Se houver redução, tanto melhor, é um estímulo maior ainda. Agora, quando há penalização, as empresas, mas eu vou crescer porquê? Para ter mais problemas, para pagar mais impostos? É tal progressividade que o Luís Marques acabava de falar há instantes relativamente à derrama estadual, que bem disse, que é quanto mais é o lucro de uma empresa, mais ela vai pagar de impostos progressivamente. Então, o mesmo se passa em relação ao rendimento das pessoas. As pessoas que têm a ambição de querer subir na carreira, de quererem ganhar mais, muitas vezes sim, mas eu vou subir, eu vou ganhar mais, tenho esta ambição de ganhar mais, mas ao final do mês, afinal, quanto é que eu vou levar mais para casa? Esta é que é a questão. E depois temos um outro problema, que nós também já várias vezes o referimos, que é preciso haver flexibilidade na relação laboral. E as empresas, quando precisam que os recursos humanos trabalhem mais horas, precisam de horas extraordinárias, isto não pode ser uma dupla penalização para a empresa e para a pessoa que tem disponibilidade para trabalhar mais horas e que até quer ganhar mais, mas fazendo contas não vale a pena. Ou seja, nós estamos a penalizar a empresa e estamos a penalizar o trabalhador. Porque temos uma visão redutora, que é a visão de tentar ir buscar o máximo de impostos ou então ceder àquilo que são as reivindicações dos sindicatos, porque os sindicatos acham que, com medidas destas, as empresas vão contratar mais pessoas. Quer dizer, a seguir há uma quebra de encomendas, como está a acontecer no têxtil, no calçado e na cerâmica, por exemplo. E o que é que se faz a estes trabalhadores? E o layoff, como é que é? Está preparado para dar resposta a isso? É que nós vivemos hoje tempos de uma incerteza tal que a flexibilidade é fundamental para nos adaptarmos, ajustarmos a estes tempos e para sermos competitivos, porque senão queremos aumentar o nosso nível de exportações para valores superiores. Queremos ser competitivos à escala global, mas depois queremos que as nossas empresas tenham e atuem num contexto que é muito desfavorável face ao contexto que as outras empresas noutros países da Europa, para falar só na Europa, mas se falarmos de outra parte do mundo, então aí iríamos para questões da sustentabilidade, para princípios dos direitos sociais e outros que nos colocam ainda muito mais desafios. Mas por isso, este orçamento não serve o país porque não se foca na criação de riqueza, foca-se numa parte a jusante disto, que é na distribuição ou na aparente melhoria do rendimento das pessoas. Porque as pessoas vão ter menos impostos indiretos, mas vão deixar depois o dinheiro todo nos indiretos, que vai ser ainda... A carga fiscal vai aumentar. É preciso dizermos isto. A carga fiscal em 2024 vai aumentar face a 2023 e a 2022. E por isso, quando assim é, nós estamos a comprometer mais uma vez a criação de riqueza. Mas agora ficou surpreendido pelo facto do Governo não aceitar aquela proposta da CIP no 15º mês? Não fiquei surpreendido porque eu acho que isso tem a ver com uma questão de filosofia política e com a cedência, eventualmente, às reivindicações dos sindicatos. Quando nós propusemos isto, e eu também falo como vice-presidente da Comissão Executiva da CIP, quando propusemos isto, a reação dos sindicatos, que para nós devia ser óbvia e clara, que era aumento de rendimentos, sim senhor, não aumento de salários. Mas então, querem aumento de salários ou querem aumento de rendimento dos trabalhadores? É que muitas vezes o aumento de salário não significa isso. Só que como há aqui flexibilidade,
Há aqui a possibilidade da empresa, tendo condições para fazê-lo, ou não tendo, não o fazer. Porque é preciso também termos consciência que as empresas não são algo abstrato. As empresas vivem com receitas e com despesas. Se têm mais condições e se os negócios permitem, podem distribuir. Se não têm, não vão distribuir aquilo que não têm, porque estão a hipotecar o futuro, não só naquele momento e daqueles trabalhadores, mas de outros, porque as empresas vivem numa comunidade, vivem no mercado, vivem no contexto em que estamos e nos desafios que temos. E por isso, aquilo que a CIP quis pôr tão bem na discussão do dia-a-dia foi: as empresas estão dispostas a remunerar melhor os seus trabalhadores sem que isso implique remunerar o Estado em paralelo ou em simultâneo. Ou seja, aquele salário que a CIP propõe equivale na prática a 2 salários, porque cerca de 50% do salário é pago, é imposto, é deduzido em impostos. Ora, se a empresa entregar o valor diretamente ao trabalhador, que é aquele que contribui para a criação de riqueza, para a criação dos melhores resultados na empresa, e não repartir isso mais uma vez com o Estado, está a melhorar o rendimento dos trabalhadores e o Estado está a abdicar dessa parte que não deve ter direito, porque isso é, de facto, uma relação entre a empresa e o trabalhador que contribui para essa criação de resultados. E por Obrigado. Acho Ainda vamos voltar a foi algum... para demonstrar claramente o que é que o Estado leva, em termos de impostos, o esforço das empresas e dos trabalhadores. Ainda vamos voltar a alguns desses temas, mas passo a palavra ao Pedro. Também a mesma questão, se este é o orçamento que Portugal precisa neste momento. Muito bem. Antes de mais, já passa do meio-dia, já posso dizer boa tarde a todos. É um prazer estar neste painel com o Rogério, com o António, com o Carlos e com o Luís e também, naturalmente, contigo, Filipe. Eu diria, antes de mais, que este é o orçamento possível, face àquilo que são as prioridades definidas pelo Governo e face àquilo que são as suas políticas e que estão vertidas no plano de estabilidade. Portanto, é um orçamento que está muito focado naquilo que é a política orçamental, a estabilidade orçamental e também muito focado naquilo que é a contenção da inflação e por aí fora. Só que existe mais mundo, diria eu, para além daquilo que é o controle orçamental. E este, de facto, é um orçamento que, não obstante, e de salutar também, que é de alguma forma de devolver algum rendimento às famílias e aos próprios trabalhadores. Por outro lado, conforme já aqui foi dito pelos meus colegas também, é um orçamento que se esqueceu um pouco da economia e que se esqueceu das empresas e, portanto, as empresas estão muito ausentes neste orçamento. Mas eu ensaiava fazer aqui um breve resumo daquilo que é qual é a minha visão sobre o Orçamento de Estado e apresentando aqui, essencialmente, aqueles que são os 5 pontos positivos, porque também temos que ser transparentes. Existem pontos positivos neste orçamento e, portanto, eu vou descrever aquilo que eu entendo que são os 5 pontos mais positivos do orçamento e também aqueles 5 pontos que eu entendo que são os negativos deste orçamento. Ora bem, comecemos com o primeiro, que é inegável, que é o segundo ano, o ano 2024, que vamos ter consecutivo um excedente orçamental. Portanto, temos um excedente este ano de cerca de 0,8%. Vamos ter para o ano, tudo indica, 0,2%. Só tivemos isto nos últimos 50 anos, não estou em erro, em 2019, 0,1%, muito tímido, o excedente orçamental. E, portanto, de facto, é um orçamento que este Governo põe como sua prioridade máxima as contas certas e o equilíbrio orçamental. Portanto, é de salutar, um ponto positivo. Um segundo ponto tem a ver com... é a primeira vez, desde 2009, que a despesa pública está abaixo dos 100%. Acho que é bom, é de salutar, como é óbvio, e também à conta deste tipo de medidas que as agências de rating também acabaram por dar um rating ligeiramente melhorar o rating de Portugal. Um terceiro ponto, diria que é o alívio de cerca de 1,6 mil milhões de euros em sede de IRS. Isto assenta essencialmente em 4 grandes pilares. Portanto, é a atualização daquilo que são os escalões do IRS, e esta atualização não é mais do que atualizar de acordo com a inflação, portanto, não é bem uma devolução, é uma medida de justiça. Tenho apenas pena que, relativamente a este ponto, não tenha sido adotada uma medida também reivindicada por outros partidos aqui presentes, que tenha a ver com se criar isto uma norma para sempre, e não casuisticamente cada ano, obviamente que o Governo, à medida das suas necessidades, vai atualizando ou não. Portanto, é de alimentar justiça que os escalões de IRS sejam atualizados sempre, de acordo com a inflação.
Isto foi uma primeira medida do alívio do IRS. Uma segunda foi a redução de taxa marginal de IRS até ao 5º escalão, obviamente que é ótimo. Também a atualização do mínimo de existência, também para acompanhar o aumento do salário mínimo nacional. E, por último, o alargamento daquilo que é o IRS jovem. Portanto, estas 4 pilares, digamos assim, daquilo que é o alívio fiscal no IRS, é uma terceira medida positiva. Uma quarta, diria aqui, o aumento das pensões acima da inflação. De facto, a inflação vai andar nos 3, depende, como o professor Augusto Mateus, 2,9, 3, 3,3, e, portanto, temos aumentos das pensões generalizadas de 5,2 nas pensões mais elevadas até 6,2. Obviamente que é uma boa medida. A meu ver, acho que devia haver claramente um aumento das pensões de uma forma generalizada e não uma progressividade nos aumentos das pensões. Mas é uma questão mais ideológica do que propriamente a técnica. Depois, por último, também de salutar, e de facto é bom, o salário mínimo nacional subiu para 820 euros, portanto uma subida ligeiramente acima de 7%, claramente acima da inflação, é um bom caminho que se faz. Agora, indo para os aspectos, então, que são os aspectos negativos. Claramente, o elefante no meio da sala, aqui, na minha perspectiva, até por aquilo que é o impacto que isto vai ter a médio e longo prazo, tem a ver com o fim do regime dos residentes não habituais. Eu entendo, conforme já aqui foi amplamente discutido, que de facto há uma espécie de uma conversão do regime em algo ligeiramente diferente. Mas o que é certo, e como a Anabela bem disse, é que o Primeiro-Ministro terminou com o regime, ponto. E tentou depois, de forma avulsa, noutros artigos e noutras visões legais, tentou ir recuperar um pouco daquilo que poderia ser o residente não habitual. Mas claramente, entendo eu que mesmo que essas medidas que estão agora a ser introduzidas nestes outros regimes, dos ex-residentes e por aí fora, são medidas que são poucas, ou seja, são medidas que não são competitivas com aquilo que são regimes mais ou menos semelhantes ao nosso, que se aplicam em Espanha, que se aplicam em França, que se aplicam em Itália, e conforme a Anabela disse, falou de um exemplo de um cliente luxemburguês que de facto desistiu de vir para Portugal e foi para a Espanha, e nas próximas semanas não tenho a menor dúvida que vamos ter isto repetidas vezes e várias empresas várias empresas internacionais que vão optar por Espanha, vão optar por França, porque obviamente que o capital humano é um dos fatores mais relevantes quando queremos atrair obviamente investimento para Portugal. Infelizmente não o temos em abundância. Um segundo ponto, também acho que há aqui uma falta de ambição económica e de reformas estruturais ao nível deste orçamento. Não vejo aqui muita economia neste orçamento, vejo apenas pequenas medidas de curto prazo, diria eu. Terceiro, também não temos incentivos à atividade produtiva, não há um apoio fiscal às empresas. E aqui o próprio Estado de Estado, e bem, disse que de facto este é um orçamento muito voltado para aquilo que é as famílias e portanto, devolver rendimento às famílias, e esteve muito bem nesse aspecto o Governo neste orçamento. Mas, quando chegou à parte das empresas, o próprio Secretário de Estado acabou por dizer que era de uma forma indireta, que se apoiava as empresas pelo estímulo do consumo, até porque com estas empresas, as famílias e os trabalhadores iam ter mais rendimento disponível e, como tal, isso poderia aumentar o consumo indiretamente e ir a melhorar a economia. Mais uma vez, entendo que é um orçamento que devia estar voltado para a economia, para as empresas, e é um orçamento que deveria ter utilizado o excedente orçamental que temos, claramente, para medidas fiscais, para apoio às empresas. Depois, um quarto, também, muito rapidamente, também não vejo muitos incentivos e mecanismos à poupança. Eu chamo a atenção de que, de facto, desde 2008, que não atingíamos níveis de poupança tão baixos, em 2008 tínhamos 6%, como aqueles que estamos a viver em 2023. A taxa de poupança média das famílias desceu no primeiro trimestre deste ano para 5,3% e recuperou ligeiramente para 5,7% no segundo trimestre, mas claramente abaixo da União Europeia, muito abaixo da União Europeia, e era importante que tivéssemos mais medidas para poder estimular a poupança. Até porque o professor Augusto Mateus acabou por dizer que apenas aquilo que vem da poupança é aquilo que vai permitir também fazer mais investimento e não a consumir de imediato, ou seja, toda a economia e o crescimento da economia não se deve basear única e exclusivamente no consumo imediato, mas sim também através da poupança e investimento. Por último, também o quinto ponto, que acho que seria negativo, tem a ver com aquilo que também o Amílcar já falou bastante na sua apresentação, que é o aumento generalizado e significativo dos impostos indiretos. Portanto, de facto, temos um alívio
uma vez mais, medida muito positiva por parte do Governo, o alívio ao nível do IRS e foi devolvido rendimento às famílias e aos trabalhadores, mas deu-se por um lado e retirou-se mais em dobro do outro lado, com o aumento dos impostos indiretos, que, se não estou em erro, anda à volta de 2,8 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um aumento dos impostos indiretos, sensivelmente 8,9%. Portanto, claramente, e temos uma receita fiscal que aumentou, também o Luís disse há pouco, 4,8%, e, portanto, não nos enganemos, isto é um orçamento que tem um aumento da carga fiscal. Muito bem, eu tenho ainda questões para vos colocar, mas vamos abrir já questões da audiência. Eu peço que quem quiser colocar algum tema, que sejam breves e que se identifiquem, claro. Bem, se não há nenhuma questão, eu gostava de perguntar ali ao Rogério. O António e a Carla falaram muito do facto do Governo ter optado por não devolver aos portugueses, no fundo, o excesso de receita fiscal que teve. Acha que esta decisão justifica-se, ou o contexto internacional que Portugal tem pela frente e a Europa tem pela frente obrigam a alguma cautela? Bom, eu acho que obrigam a alguma cautela, efetivamente. Eu, como não sou político, posso dizer mais ou menos o que me apetece e de facto, acho que não é um momento adequado para descermos os impostos, apesar do que vários partidos políticos têm, de facto, tentado sustentar. Nós ainda estamos perante um momento de inflação e, portanto, ainda que em desaceleração, mas ainda com preocupações inflacionárias, por um lado. Por outro lado, a dívida pública aumentou, embora em percentagem do PIB possa vir a diminuir. E, por outro lado, as taxas de juro vão continuar a aumentar no futuro, tudo indica. Portanto, se há excedente, acho que era um bom momento para aproveitarmos esse excedente para amortizar parte da dívida pública, tendo em atenção que uma diminuição de 0,1% da dívida pública, dizem-nos os jornais, representa 60 milhões de euros. Portanto, eu acho que era o momento certo para os vários partidos, chamemos do arco governativo, se unirem precisamente para amortizar a dívida pública e aproveitar este excedente para este efeito e não para diminuir o IRS. A diminuição do IRS vai provocar naturalmente maior consumo público e, portanto, ele também é gerador de inflação. Portanto, há aqui opções. Há umas que são políticas e às vezes há outras que são técnicas e que há que ponderar efetivamente as duas. Por outro lado, também seria o momento mais certo para olhar para a despesa, antes de olhar para a receita. Era o que eu lhe ia perguntar. Também é outra questão. É que a despesa também Mas subiu. Eu estou a olhar para a despesa quando estou a falar, efetivamente, da dívida pública e dos juros da dívida pública. De facto, aqui às vezes o setor público tem uns milagres que o setor privado não tem. É que, de facto, o legislador consegue determinar a sua despesa, aumentá-la e consegue obter a receita que a cubra, o que não acontece no setor privado. Aliás, o professor Teixeira Ribeiro dizia isso no seu manual, muito simplesmente dizendo que as finanças privadas se distinguem das finanças públicas precisamente porque, enquanto nas finanças privadas são as receitas que determinam as despesas, nas finanças públicas é o contrário. São as despesas que determinam as receitas. Mas, efetivamente, o legislador devia pensar neste problema, por exemplo, quando anuncia que vai reavaliar benefícios fiscais, no sentido de alargamento da base, devia ter o limite que houve nas reformas dos finais dos anos 80, de dizer que a receita não devia aumentar. Portanto, alarga-se a base e diminui-se a taxa. A questão é de saber se isto, do ponto de vista político, não técnico, mas político, é ou não sustentável perante as pressões das opiniões públicas. Portanto, é a questão que eu deixo aqui. Eu volto a convidar quem quiser colocar questões que se identifique, mas aparentemente há ali um senhor. Eu vou partilhar o meu micro consigo. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Rui Morato, sou advogado e sou também autarca.
e o que me parece daqui, e que resulta já, é que continuamos uma grande distância entre todas as políticas e as pessoas, mas isso não é o tema de hoje e, portanto, não ia quis falar sobre isso. Para o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, gostaria apenas de fazer uma pergunta, tendo em conta as funções que já desempenhou. Tivemos o painel anterior, eminentemente técnico, que nos disse que este orçamento não serve para as empresas, não serve para fixar mão de obra, não serve para a habitação, não serve para atrair investimento, não serve para atrair mão de obra qualificada. Perguntava-lhe se acha que lá fora os especialistas técnicos não vão também analisar este orçamento e se realmente alguém lá fora acredita que este é um bom orçamento, porque vai haver, de facto, execução de investimento público. E, por outro lado, parece-me também resultado aqui que a diminuição do déficit resulta muito da receita fiscal e não do aumento da capacidade produtiva nem da riqueza do país. E, portanto, se este é um orçamento que pode ser apresentado como bom lá fora, uma vez que acredito que também haja bons técnicos lá fora que veem que tudo isto ou é, como dizia há poucos dias o Presidente da Iniciativa Liberal, mais um ato de gestão de condomínio ou uma mentira democrática, como hoje ouvimos aqui o Vice-Presidente do PSD. Depois, se me permite, rapidamente também... Rapidamente, eu pedi... Sim, só para o Dr. Pedro Fugas, em relação a este excedente do orçamento, uma vez que ele parece, como disse agora, sair de uma maior carga fiscal e não do aumento de riqueza, se isto é de facto uma medida positiva e se este alívio do IRS confrontado com o agravamento dos impostos, trazendo mais rendimento, não traz também acumulado menos poder de compra e, portanto, ficamos na mesma. Muito obrigado. Muito obrigado. Com isto, perguntaria, então, de facto, é que se podemos dizer que há alguma parte deste orçamento que serve o país e os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se o Sr. Rogério quer responder à primeira. Bom, uma primeira nota. Se olharmos para o orçamento, propriamente dito, eu acho que é um bom orçamento, tem uns números ótimos para apresentar do ponto de vista internacional, perante a União Europeia, etc. Tem uns números bons para apresentar. Do ponto de vista do sistema fiscal, também acho que não é o momento para fazer alterações relativamente importantes, ou se quiserem, estruturais, e que efetivamente não são feitas. Não são feitas. Aliás, as medidas são medidas pontuais, são medidas de aumentos de ajudas de custo, de diminuição das tributações autónomas. Portanto, a medida de fundo, que não é também estrutural, é um abaixamento, um desagravamento, efetivamente, do IRS. Mas como eu também acho que não é através da fiscalidade nem do sistema fiscal que se resolvem a maior parte dos problemas do país, e acho que as empresas também não acham, se nós virmos isso bem, não é isso que as empresas pedem em vários questionários que as consultoras põem à consideração das empresas. O que as empresas pedem, efetivamente, é estabilidade, que aqui também já se falou, e previsibilidade nas medidas. E isso, de facto, não tem acontecido no nosso país e não acontece também aqui neste orçamento. Por outro lado ainda, as medidas fiscais de desagravamento ou de alteração não são todas despesa fiscal, porque também muitas vezes nós não distinguimos despesa fiscal de receita tributária cessante. E também não distinguimos na receita tributária cessante aquilo que efetivamente é receita tributária que não existiria se estas medidas fossem ou não fossem aprovadas, mas pura e simplesmente seriam medidas que pura e simplesmente, se não existissem, os investidores não viriam para Portugal. Portanto, digamos, esta afinação das medidas e esta relação custo-benefício que muitas vezes não é feita de forma apropriada. Já que falamos aqui da questão dos residentes não habituais, não me queria concentrar nessa matéria, porque podíamos nos concentrar noutras, mas foi feito algum estudo prévio para acabar com o regime? Alguém fez, conhece, foi publicado, o Governo pode fornecer. Porquê é que se acabou com o regime? As razões politicamente indicadas, que foram as duas que aqui foram indicadas pela doutora Anabela, são curtas, sem uma explicação mais justificada destas medidas e, mais do que isso, das que se irão aprovar. Espero que essa discussão resulte agora da Assembleia, que nós possamos perceber melhor, por um lado, porque é que se acabou com o regime, por outro lado, porque é que se está a criar um regime de maneira, com regras diferentes.
E, por último, a questão da comunicação internacional, que tem a ver com a questão que me disse. De facto, temos que passar a comunicar bem, não é? Os outros países não se esquecem de comunicar bem as medidas. E, portanto, a comunicação das medidas é interessante pensá-la de outra forma. E penso em vários aspectos que foram alterados recentemente. Em matéria, por exemplo, de Zona Franca da Madeira, em matéria dos vistos gold, em matéria de residentes não habituais, portanto, várias medidas fiscais que não só foram devidamente justificadas para serem alteradas, mas também, e portanto não houve estudos prévios, pelo menos públicos, que possamos ter acesso, como não sei se a relação custo-benefício foi de facto, efetivamente, bem avaliada. Sim, muito brevemente. Relativamente à questão que colocou-se se o alívio fiscal em CDRS foi consumido ou não por outros impostos, claramente que sim. Já dissemos durante a manhã que, de facto, houve um aumento muito significativo daquilo que foi os impostos indiretos, em cerca de 2,8 mil milhões de euros de aumento de receita e, portanto, que mais que duplicou, ou quase que duplicou aquilo que foi o alívio fiscal daquilo que é o IRS. E sim, concordo plenamente consigo quando diz que, de facto, se de alguma forma temos mais rendimento disponível, também vamos ter, obviamente, que depois ele facilmente é consumido por aquilo que são os impostos todos de consumo e, portanto, de facto, vai ficar muito pouco rendimento disponível para as famílias depois do dito consumo, nomeadamente para aquilo que seria a poupança, que é algo que, a meu ver, me preocupa bastante naquilo que é o futuro de Portugal. Um ponto número 2 também, eu entendo que, relativamente ao excedente orçamental, eu aqui tenho uma visão de que deveríamos, de facto, utilizar uma parte desse excedente orçamental para as empresas. E devíamos retomar uma discussão que já foi tida em tempos, em 2013, na altura pelo governo presidido pelo Passos Coelho e também com o acordo do Partido Socialista. Portanto, ambos os partidos estavam de acordo quanto àquilo que era uma redução gradual daquilo que era o IRC. Na altura tinha-se por patamar 19, 17% de IRC. Portanto, isto podia ser uma boa altura para se retomar este diálogo entre estes dois grandes partidos, mas também, obviamente, que mais partidos seguramente terão interesse e não tenho dúvidas de que terão também portanto, que irão acompanhar nesta discussão da redução do IRC para os tais 19, 17%, um caminho tem que se fazer, seria um sinal claro ao mercado de que, de facto, vamos apoiar as nossas empresas e também uma outra medida que devemos aproveitar agora, que era, claramente, reduzir a derrama estadual. Portanto, é algo que é extraordinário, é algo que devia ter vigorado durante um período curto de tempo e não se devia ter enraizado naquilo que é a fiscalidade portuguesa e, portanto, entendo também que não há folga orçamental neste momento para podermos prescindir das derramas estaduais, mas pelo menos aumentar os plafons. Hoje a derrama estadual começa com 3% sobre lucros tributáveis acima de 1,5 milhões de euros e, portanto, já vi várias associações a defender, patronais, a como se colocar o patamar, por exemplo, nos 5 milhões. Portanto, poderia ser uma boa medida que poderia ser implementada. Muito obrigado. António, eu gostava de perguntar em relação a este tema do excedente e se a conjuntura internacional não obriga a mais prudência, se concorda com o que disse o Rogério e também já agora, também pegando aqui no que disse o Pedro sobre o caminho, acha que é viável na atual conjuntura política, partidária também, e haver um caminho para um compacto regime no IRC? Acho que é viável financeiramente. Infelizmente, politicamente, não creio. Não esqueçamos que hoje há uma redução de IRS sensível no orçamento em outubro de 2023, quando, em junho, o Governo disse que não a ia fazer, eram 300 milhões ou 400 milhões, e quando o PSD a propôs em agosto, disse que éramos irresponsáveis. Isto diz qualquer coisa sobre a falta de rumo. Quem nos governa, mas o ponto aqui, eu não concordo com o Rogério, mas é preciso dizer alguma coisa e demonstrar isso, porque a crítica do Rogério é uma ponderada e séria, que diz basicamente isto: há muitos riscos lá fora. Vamos lá ver. O que nós propomos é devolver uma parte apenas do chamado imposto inflacionista. Nós ainda nem estamos na parte que
prometemos em agosto, e que apresentaremos até às eleições, de uma redução adicional de IRS. E essa será financiada por uma combinação de 3 coisas. Redução de despesa pública, que é possível. Nós dobramos a despesa no Serviço Nacional de Saúde, aumentámos um bocado a quantidade, mas destruímos a qualidade, com opções de recursos humanos, ou de deixar de contratualizar soluções mais eficientes como as PPPs, de passar a contratar muito mais horas extraordinárias, de mudar os horários de trabalho, deixar de investir nos hospitais, com decisões desastrosas de gestão pública e, portanto, é possível reduzir ainda mais do que estamos a propor agora o IRS com uma combinação de ganho de despesa pública, o Rogério disse isso, e já escreveu isso, os partidos deviam-se ter chegado à frente logo quando propuseram a redução de despesa pública a demonstrar. Aquilo que eu digo ao Rogério é verdade que é necessário para reduções adicionais, esta não. Esta era integralmente paga com apenas uma parte do imposto inflacionista, isto é, o que a inflação gerou em receitas nos outros vários impostos. Redução de despesa pública, efeito de crescimento. Eu não tenho dúvida que reduções de impostos sobre o investimento, portanto, IRC, e sobre o trabalho, para fazer aquilo que várias pessoas aqui disseram hoje, que é incentivar a decisão de trabalhar mais 1 hora. O Luís falou nisso há bocado, Luís Miguel. Que país é este onde o empresário e o trabalhador estão aqui a discutir, vamos ou não distribuir de uma maneira diferente o nosso rendimento e dizemos que cada euro que metemos em cima da mesa, 50 vai para o lado, 50 cêntimos vai para o lado? Qual é que é o incentivo para este acordo dentro da empresa? Vamos lá trabalhar mais e produzir mais. Cada euro a mais que produzirmos vai para o lado, com um grau de ineficiência em que os cidadãos não têm confiança. Quantas vezes é que nós não ouvimos portugueses a dizerem eu não me importava de pagar mais impostos se o Estado fosse à Escandinava, depois não me obrigasse a pagar seguro de saúde, escola para os meus filhos, se eu tiver dinheiro, privada, ou explicações, ou uma casa não sei aonde. Se calhar, mas esse é um contrato social que está a ser destruído. E, portanto, redução de IRS mais é possível, financiada com a redução de despesa pública com mais eficiência, efeito de crescimento e alteração das bases. Sim, alargamento da base, atacar despesa fiscal ineficiente. E politicamente o Rogério tem toda a razão. É muito fácil dizer, nós vamos reduzir as taxas, mas quando chegar a tocar e a dedução à coleta nisto, e os painéis solares, e a educação, é verdade, e o IVA, é verdade, tem razão, mas eu acho que é justo, porque o sistema hoje é altamente penalizador da hora a mais de trabalho, do esforço a mais para ser produtivo. Pronto, e, portanto, nós precisamos desesperadamente disto. Mesmo que estejamos sozinhos entre os 2 grandes partidos, provavelmente acompanhados pela IEL, pelo que tem sido público desde há muito tempo, não é uma coisa de agora, também é uma paixão recente, porque este combate é necessário. É necessário. E já agora, eu acredito mesmo, é um bocadinho como a teoria dos salários de eficiência, não vou avançar com isso, que é, se nós diminuirmos estes 2 impostos, obrigamos o Estado a ser mais eficiente. O que aconteceu é que o Governo aproveitou, melhor dizendo, a inflação. Já agora, um efeito de aumento de emprego. Nós tivemos mais pessoas a pagar IRS porque mais pessoas estavam a trabalhar. Não era momento de dizer assim, muito bem, portugueses, grande esforço. Então, por causa disso, vamos dividir o mesmo bolo por mais pessoas de uma maneira diferente. A escolha foi ao contrário. É um aproveitamento para o setor público com uma despesa que é ineficiente e crescentemente está a perder confiança. Esse é um caminho errado. Carla, a mesma questão. Sim. Eu tenho, aliás, vários comentários para fazer. Eu acho que nós vamos sistematicamente em narrativas e vamos sendo conduzidos pelas narrativas vigentes, obviamente, dominadas pela comunicação, belíssima, por sinal, do Governo, nisso são bastante eficazes, mas depois que acabamos por entrar nas contradições de termos. Por exemplo, nós falamos de excedente e estamos contentes. Obviamente, nós só podemos ficar contentes por haver excedente e por haver essa aparente sinal das contas certas. Mas o diabo está nos detalhes e é aparente. Como é que nós temos excedente orçamental, mas depois sabemos que há uma profunda restrição dos serviços públicos? Saúde e educação em cima do topo. Então nós sabemos isto, mas entramos na narrativa da consolidação orçamental? Não entendo. Próximo ano, aumento das despesas, reparem nisto, aumento da despesa superior ao aumento, portanto, as taxas, em termos de taxas de crescimento, superior à taxa de crescimento da economia. É este um ritmo de consolidação. Despesas que crescem acima das receitas. É este o ritmo de consolidação. Não consigo entender. Outra narrativa vigente. Continuamos a dizer este é o orçamento da devolução do rendimento às famílias. Mas nas mesmas frases dizemos, mas aumenta a carga fiscal.
Ok. Não aprendemos nada com o erro do ano passado, da famosa não atualização dos escalões no IRS. Estamos contentes por atualizar 3%, certo? Quanto é que é a inflação prevista? 3,3%. Quanto é que é o acordo de rendimentos? 5%. E em relação ao do ano passado? O Conselho de Finanças Públicas estima em 550 milhões de euros o impacto de receita adicional pela não atualização dos escalões. Esse impacto é permanente, multiplica por 2, 2023, 2024, já temos um encaixe de 1.100 milhões de euros. Vamos devolver, entre aspas, 1.300 milhões às famílias. Foi dito no painel anterior, desde 2019, mais 5 mil milhões de IRS. Desde 2019. E estamos a dizer que este é o orçamento da devolução do rendimento às famílias. Portanto, nós próprios acabamos por ser arrastados numa narrativa que é profundamente errada. E isto depois vai de encontro também com a questão de o que é que são as escolhas públicas. Claro que há diversas escolhas públicas. Pode haver cargas fiscais mais elevadas se houver um nível de prestação de serviços públicos. Não existe, pura e simplesmente. Se houver um país competitivo, não existe, pura e simplesmente. Para além disso, outra narrativa é o tema da dívida pública. Os efeitos são por crescimentos do PIB. Aliás, o relatório é claríssimo sobre isso. Ele diz, eu não vou estar muito longe da citação formal, dizer que a trajetória positiva da dívida pública é sobretudo devido ao crescimento do PIB nominal e de seguido em parte pelo saldo primário. São ditas palavras do relatório do Orçamento do Estado. Mas era possível ou não amortizar a dívida pública? Evidentemente que seria uma oportunidade, seria um caminho possível. As despesas, estamos a falar de mais 10% de custo de serviço à dívida. Estes 10%, nós estamos a falar de centenas de milhões de euros. Portanto, são políticas públicas, são escolhas que estão por trás, mas eu acho que há uma profunda falta de transparência e depois vamos sendo enrodilhados nesta tal que eu digo, a maquilhagem não é uma palavra louca, que acontece isto porque depois, simultaneamente, dizemos estamos numa boa trajetória para a dívida pública. Como estamos? Acha que estamos a viver num sistema de austeridade via inflação? Não, claramente. E nós estamos, eu acho que muito fruto de falta de transparência e por muito custo, por muito de falta de literacia também, vamos sendo arrastados todos do ponto de vista até da própria comunicação, arrastados nestas narrativas que estão erradas. E, portanto, nós temos que ir desmontando, e não é por uma questão mera de política partidária, é por uma questão de vamos olhar para o país e perceber quais é que são os fundamentos da economia e o que é que nós podemos mudar e se está a ser feito ou não. E mais, eu acho até que nós perdemos já foi aqui falado um pouco a questão das medidas das propostas da CIP. Eu sei que já tive discussões quase violentas na Assembleia com este tema. Nós perdemos uma oportunidade, é muito interessante, de discutir outras soluções, sair fora da caixa. Pensar assim e falarmos sobre capitalização de empresas, falar sobre reformas da segurança social, nós temos de falar neste tema. E, portanto, muitas vezes até fora do espectro político-partidário, seja por confederações, seja pelas diversas formas da sociedade civil. Isto devia ser empurrado. Portanto, muitas vezes está-se a ouvir que este até é um orçamento relativamente desinteressante. Acha que esta proposta da CIP, desculpa interromper, que embora a partida estivesse condenada ao fracasso, ao que parecia, segundo disse o Luís Miguel, mas teve o mérito de colocar o tema em discussão? Muitíssimo, teve muitíssimo mérito e já o defendi publicamente. Há dois temas, por exemplo, que são inultrapassáveis neste momento para mim, que deveríamos estar a discutir politicamente, da sociedade civil, chamem-lhe o que quiserem, que é os pilares de capitalização, a reforma da segurança social, é um tema que é incontornável, mas que é varrido para baixo do tapete. Por exemplo, o mérito, porque muitas vezes fala-se do 15º mês e defenderá melhor, obviamente, as propostas, mas aqui a questão não é de estar a favor ou de estar contra, é de ser, sobretudo, capaz de olhar para outras soluções e de temas que têm que ser postos em cima da mesa e que estão sistematicamente a ser adiados. Volta com a primeira pergunta do painel, que é se este é o orçamento que nós precisamos. Eu acho que é fraco. Muito brevemente, Luís Miguel, uma nota final sobre este tema da competitividade. Falta isso no orçamento? Sim, falta claramente por todas as razões que já foram aqui apontadas e eu não vou estar a repeti-las, mas eu gostaria só de deixar três notas em face daquilo que tem sido as últimas abordagens, também da questão que foi colocada. Se nós recordarmos a última vez que houve uma redução no IRC, não se perdeu receita fiscal e por isso acho que devia haver, de facto, consciência que a diminuição das taxas não implica perda de receita e por isso podemos, antes pelo contrário, até
ter um aumento de receita, porque haverão mais a pagar e será, digamos, mais democrática, entre aspas, esta taxação. E o exemplo que nós temos, último, é que de facto diminuiu-se a taxa e não se perdeu receita fiscal. E isso é uma nota que eu acho que devíamos reter e aprender com isso. A segunda é o salário mínimo. Discute-se todos os anos o salário mínimo, mas continua a deixar-se de lado a discussão do salário médio e depois queremos reter a gente qualificada. É preciso termos noção qual é o salário médio em Portugal. E qual foi o salário médio em 22? 1.412 euros. E quanto é que fica, cada vez mais próximo do salário mínimo, e quanto é que fica em impostos desse salário? E claro, depois vemos as pessoas licenciadas irem-se embora. Claro que vão. Isso é óbvio. E por isso, quando queremos reter ou atrair, temos que pensar claramente que pessoas é que queremos. Nós estamos a exportar, entre aspas, gente qualificada e estamos a importar indiferenciados. Naturalmente que todos são necessários, todos são importantes, mas é preciso termos consciência do que é que estamos a fazer e o que é que estamos com esta política a trazer para o país e a deixar sair do país. Por último, como terceira nota, este orçamento deixa claramente aqui a mensagem que é o PIB nacional é composto mais de 60% por consumo privado. E o foco deste orçamento continua a estar aí. É a preocupação com o rendimento disponível, diminuir o rendimento disponível, mas aumentar depois nos impostos indiretos, para continuar a manter aqui o consumo. Porque ele representa mais de 60% do PIB. Quando as componentes de investimento e exportações que deviam ser fortemente apoiadas, essas não têm. E, por outro lado, a substituição progressiva das importações e a valorização da produção nacional devia também ser uma preocupação, que era para equilibrarmos a balança comercial, e também aqui não tem esse foco. Por isso, eu diria que o foco está muito no consumo, com todos os perigos que isso concentra, nomeadamente a questão da diminuição do rendimento, o aumento dos custos das famílias com a inflação, com o aumento das taxas de juros, etc. E esta eu diria que, para terminar com isto, é que este é um caminho, é uma opção que foi feita com muitos riscos. Na nossa opinião, a opção devia ser claramente criar mais e melhores condições para atrair investimento, criar mais e melhores condições para sermos mais competitivos, exportarmos mais, criar mais e melhores condições para cada vez valorizarmos mais a produção nacional e substituirmos substituirmos a produção nacional por importações. Substituirmos importações por produção nacional. E por isso, esta era o que nós gostaríamos de ver valorizado e que gostaríamos de ver o PIB nacional a crescer baseado nestes fatores que eu referi e não no consumo. Mas parece-nos que o caminho continua a ser o consumo. Não está a ser esse. Agradeço a vossa participação neste painel, foi terem aceito o nosso convite, espero que tenham gostado. E antes de terminar, convido o nosso CEO, José Carlos Lourenço, a fazer o encerramento formal deste encontro. A todos, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. 2 minutos muito rápidos, uma vez que estamos a caminho do almoço. Notas muito breves, antes de mais para agradecer. Acho que foi uma manhã muito intensa, muito profícua de trabalho. Tivemos aqui perspectivas técnicas, perspectivas políticas, perspectivas das empresas, perspectivas académicas. Na parte da perspectiva académica, recuei uns anos no tempo para lembrar as aulas com o professor Augusto Mateus. E estivemos aqui, no caso do Jornal Económico, a cumprir com o nosso papel. Temos que agradecer aos nossos oradores, temos que agradecer às pessoas que estiveram aqui connosco no Centro Cultural de Belém, às pessoas que nos acompanharam a partir de casa, mas um agradecimento muito sublinhado à UI por continuar a repetir esta parceria ao longo dos anos e que nos permite, no fundo, partilhar informação, abrir à diversidade de opiniões, escrutinar os poderes e, dessa forma, podermos ser úteis no desempenho do nosso papel. Em breve nos encontraremos certamente nesta dinâmica de eventos que, no âmbito do Grupo Mídia Nova, e em particular com o Jornal Económico, temos vindo a encetar. Espero que tenha sido útil para todos. Despeço-me até muito breve. Muito obrigado.